Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês, bem-vindos ao nosso canal. Mais uma oportunidade que Deus nos dá de aprendermos um pouco sobre grego bíblico ou grego koiné. Me chamo Anderson Souza. Se você não é inscrito em nosso canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações para aprender um pouco mais sobre grego. Lembrando que o nosso canal não se trata apenas de grego, temos outros assuntos como hermenêutica, bibliologia, tudo que envolve a fé. Estaremos falando um pouco sobre tudo que envolve a fé. Eu sou estudante de grego, não sou professor, devo dizer isso sempre no início dos vídeos, para que você esteja ciente das nossas dificuldades, das nossas limitações. Essa é a minha terceira leitura nessa gramática aqui, Noções do Grego Bíblico, de Lourenço Estilo Rega e Joanas Bergman. Então, nessa minha terceira leitura, eu decidi compartilhar com os irmãos tudo aquilo que eu estou aprendendo sobre o grego bíblico. Se você tem interesse, fica conosco, acompanhe os nossos vídeos, né? Não esqueça de compartilhar o nosso canal, deixar o seu like, comentar alguma questão sobre o vídeo de hoje aí no canal, ok? Hoje eu me propus a falar um pouco sobre introdução aos substantivos em grego koiné. O que são substantivos, né? Nós temos essa dificuldade quando estamos aprendendo algum idioma novo, porque o déficit educacional do Brasil é muito grande. Então, eu mesmo tive dificuldade em aprender as classes das palavras. Eu aprendi as classes das palavras em português estudando grego. Nós temos um déficit educacional muito grande. De forma que antes de eu comentar alguma coisa a respeito de substantivo, eu preciso explicar para você o que é um substantivo. Substantivos são palavras que são utilizadas para nomear coisas, lugares, podem ser coisas abstratas, podem ser coisas materiais, coisas imateriais, como alma e espírito, né? Então, quando eu me refiro a bola, camisa, bolsa, chinelo, sapato, livro, caderno, caneta, lápis, né? Uma varinha, uma régua, um quadro, uma mesa, um banco, tudo isso são substantivos, porque estão nomeando coisas. Essas coisas podem ser físicas, né? Materiais, como tudo isso que eu falei para você, ou pode ser algo abstrato, como natureza, como pureza, como pecado, como mágoa. Então são coisas abstratas. Tudo isso são substantivos, né? Em resumo, substantivos são palavras que são utilizadas para nomear coisas, lugares, pessoas, seres, ok? Temos várias classes de substantivos, como substantivo composto, substantivo simples, mas não vem ao caso agora nos apegarmos muito a tudo isso, né? Então, ao longo aí dos vídeos, vocês entenderão as classes das palavras em português. Os substantivos em grego, eles são separados por declinações. Existem declinações, até coloquei aqui, segundo ponto, o que são declinações. As declinações são padrões flexivos que organizam as palavras em grego, né, em determinados grupos. Então, por exemplo, se eu digo que logos termina com ômicron sigma, esse grupo, essa terminação ômicron sigma, ela faz parte da segunda declinação. Se eu digo que determinada palavra termina com eta sigma, ela faz parte da primeira declinação. A declinação, ela não vai alterar o significado das palavras, ela apenas agrupa determinadas palavras que têm determinados padrões, né? Isso não tem influência alguma sobre o texto, apenas ela organiza grupos de palavras, ok? Mas ao longo dos vídeos aí, ao longo do nosso processo de aprendizagem, você vai entender melhor o que são as declinações, ok? Agora, é importante também nós sabermos que os substantivos, ele tem radical ou raiz, ele tem vogal temática e ele tem desinência. Olha aqui no quadro radical, eu coloquei dois exemplos como logos e rhodos, né? O radical, log, a vogal temática, ômicron, e a terminação
sigma, né? Sigma. Então assim se divide o substantivo em grego. É importante? É, e não é tão importante assim, mas eu acredito que precisamos saber, né? De 0 a 10, um grau de importância 7, né? Então, a raiz ou radical, ele nunca vai ser alterado, ele vai permanecer sempre o mesmo. Imagine uma árvore. A raiz de uma árvore, ela cresce até certo ponto e dali ela não muda mais, né? O tronco, ele vai ganhar robustez, né? Vai ter galhos, vai ter folhas, as estações irão alterar esses galhos, mas a raiz vai permanecer sendo sempre a mesma coisa. Então essa é a analogia do radical ou da raiz de uma palavra, né? A vogal temática, ela pode sofrer alguma alteração, dependendo aí da contração das consoantes, né? Mas é muito difícil também. Agora, o que vai mudar com muita frequência é a desinência, né? A desinência é a letra final da palavra no nominativo. Então, a desinência, ela vai mudar constantemente. Se eu juntar a vogal temática com a desinência, temos aquilo que chamamos de terminação, né? Então, isso é a terminação de um substantivo. Bom, Anderson, está ficando muito confuso. Calma, calma, que à medida em que a gente vai dando exemplos, você vai entendendo um pouco melhor. Eu coloquei aqui também 6 palavras aqui para a gente aprender um pouco mais sobre o vocabulário. Todas essas palavras aqui, elas são de segunda declinação, né? Elas têm um padrão final. Observe esse padrão aqui no gênero masculino. Quais são as palavras de gênero masculino, irmão Anderson? As que têm o artigo nominativo masculino. Já aprendemos sobre o artigo, né? Então, as que têm o artigo masculino no final, elas são palavras masculinas. Aqui eu coloquei 3 palavras: óculos, uranos e ângelos. Observe a terminação delas aqui, olha. Deixa eu pegar uma caneta, talvez facilite mais para você. Observe que a terminação delas são sempre a mesma. Estou falando apenas de palavras no nominativo. Então, observe a terminação delas aqui, aqui e aqui. Observe que todas terminam com ômicron, sigma, né? Característica da segunda declinação. Observe agora também que as do gênero neutro terminam com ômicron, sigma. Ômicron, sigma, né? Rodosa aqui também, ela, apesar de ser uma palavra feminina, termina com ômicron, sigma. Então, todas essas palavras aqui são de segunda declinação e você observa pela terminação dela. Lembra que eu falei que a terminação, ela agrupa palavras com certos padrões? Então, o padrão está na terminação dessas palavras. Olhei, vi ômicron, sigma, bom, segunda declinação. Ok? Eu sei que a palavra também é masculina por conta do artigo que está o acompanhando. Ou sei que é neutra, ou sei que é feminina. Todas as vezes em que você olhar no dicionário, a palavra vai estar primeiro, vírgula, artigo, indicando o gênero da palavra. Ok? No dicionário, as palavras sempre aparecem no singular e no nominativo, tá? Exceto na terceira declinação, que a palavra vai aparecer no genitivo. Vamos lá para o significado dessas palavras e a pronúncia dela. Angelos, anjo, mensageiro. Bíblio, livro, carta ou escrita. Doron, dom, presente ou oferta. Rodós, caminho ou estrada. Uranos, céu. Óculos, multidão. Então, aí você acabou de aprender 6 palavras. Escreve no caderno e ao longo da semana vai olhando para essas palavras para você memorizar essas 6 palavras. Daqui para diante,
todos os nossos vídeos irá ter um vocabulário de 6 palavras. Uma pausa, agora vamos aprender como declinar as palavras de segunda declinação. Olhem comigo aqui nesse quadro, eu coloquei apenas um exemplo, de como são declinadas as palavras de segunda declinação no gênero masculino. Você tem em verde os artigos, você tem em preto os substantivos e você tem em vermelho o significado da palavra, e em azul você tem os casos. Acredito que não seja necessário eu falar sobre os artigos, sobre os casos, porque temos já um vídeo aqui falando sobre artigos e falando sobre os casos, tá? Observe comigo, irmão, que nem sempre a palavra em feminino ou no masculino em grego, ela vai ser feminina ou masculino em português. Por exemplo, aqui o logos, né, você observa que ela está no masculino, mas em português aparece como feminino, ok? Então nem sempre vai ser masculino no grego e masculino no português. Vamos lá. Nominativo, logos, a palavra. Genitivo ou ablativo, tu, logu, da palavra. Locativo, instrumental, dativo, to, logó, significa na palavra, no caso de locativo, pela palavra, no caso instrumental, a palavra, no caso dativo, caso acusativo, tom, logon, a palavra. Caso vocativo, não temos o artigo, em grego, logé, palavra. Ok? Plural, nominativo, roi, logoi, as palavras. Genitivo ou ablativo, tom, logon, das palavras. Locativo, instrumental e dativo, tos, logóis, nas, pelas, a palavra. Acusativo, tus, logos, as palavras. Vocativo, não temos o artigo, logoi, palavra. Gostaria que você observasse, irmãos, comigo, que a raiz ela não foi alterada. Olha só, raiz ou radical, né? Ela não foi alterada em nenhuma das situações aqui, né? Independente do caso, a raiz permaneceu sendo a mesma. Independente do número, se é singular ou se é plural, a raiz permaneceu sendo a mesma. O que é que mudou? A desinência da palavra, e também a vogal temática, né? Você mudou aqui. Aliás, a vogal temática, o que vai caracterizar a vogal temática é o nominativo singular, ok? Então, essa vogal temática, ela mudou no caso locativo e no caso vocativo, ok? Então observem, façam essas observações, ok? A desinência mudou, logos, logu, logó, logon, logué, logói, logon, logóis, logus, logói, ok? Uma outra observação a ser feita aqui é no plural. O nominativo, plural, logói. Vocativo, logói. Eita, irmão Anderson, as duas se escrevem da mesma forma. Quando eu estiver lendo o texto, como é que eu vou saber qual é qual? Pela presença ou ausência do artigo. Então, vocativo, não temos o artigo, ok? Não tendo artigo, já identifica o substantivo como vocativo. Se o artigo estiver presente, eu já identifico ele como nominativo, ok? Esse foi o nosso vídeo, espero você lá no nosso grupo de WhatsApp. Se você quiser entrar para esse grupo de WhatsApp, deixe o seu contato aqui e escrito "eu quero entrar no grupo",
a gente insere você lá no grupo de WhatsApp. Temos também um Pix para caso você queira contribuir, nos ajudar com qualquer quantia, com qualquer valor para melhorias do nosso canal, fique à vontade. Se você não puder, não quiser, que Deus abençoe a sua vida. Compartilhe o nosso vídeo, deixe o seu like, comenta aí o que é que você achou desse vídeo. Fiquem todos com Deus, forte abraço, a paz do Senhor.